Ora viva, queria-vos apresentar a novidade aqui da Escola Sofia, que é o curso do Eneagrama, o caminho de retorno à essência e ao equilíbrio. Vão ser 9 meses para fazermos isto com tranquilidade para o retorno ao nosso centro e um autoconhecimento de nós próprios e também a perspectiva como os outros nos veem e não nos compreendem muitas vezes. Ora, o curso vão ser 9 meses, um módulo por mês. Também se pode aqui criar uma situação, conforme vocês se podem inscrever e entrar em contacto connosco, de criar uma situação mais compacta. Mas isso caberá a vocês também fazerem essa opção ao nos contactar. Os módulos são 9, progressão do fundamental ao prático e o objetivo é despertar, compreender a personalidade e o retorno à essência. Para isso vamos identificar o mecanismo de defesa que nós temos interiorizados e muitas vezes automatizados. Nestes 9 módulos, como vocês podem ver aí no slide, temos os fundamentos e a geometria do Eneagrama, os centros de inteligência, as tríades do instinto, a tríade emocional, a tríade mental, porque são 9 perfis e todos eles se distribuem para estas 3 categorias: instinto, emocional e mental. Vamos falar um bocadinho das asas, que são os perfis que estão ao lado, para onde nós muitas vezes fugimos ou nos aliamos, os seus subtipos, dinâmicas de movimento, para onde é que nós ressoamos e projetamos, e depois os mecanismos de defesa. Tá? E vamos então prosseguir com esse caminho gradual dos fundamentos teóricos e, claro, aplicar isto na nossa própria vida. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia dos fundamentos, nos primeiros 2 módulos, nós vamos falar da história oculta, da anatomia do símbolo, a essência e a personalidade. Na história oculta, vamos falar das origens místicas à psicologia moderna, e tem aí os nomes como referência. No símbolo círculo, unidade, o triângulo, lei de 3, e a hexada, lei de 7. Como criamos a máscara do ego como estratégia de sobrevivência na infância? E vejam só aqui os 3 centros de inteligência. Nos perfis 8, 9 e 1 temos os instintivos e muitas vezes já o psicossomático, mas tem muito centramento no corpo, que é tudo e controle do ambiente. Mas a emoção principal que nós iremos trabalhar nestes perfis é a raiva. Já a parte emocional centrada no coração diz respeito aos perfis 2, 3 e 4. Emocional centrado na vergonha. Imagem e busca de valorização. No tocante aos mentais, os tipos 5, 6 e 7, qual é a emoção a trabalhar? O medo, pois há busca e ansiedade por causa de segurança e insegurança. Observem agora os eneatipos. Aqui estão distribuídos desde o 1 até o 9 a sua designação: o perfeccionista, o prestativo ou ajudante, o realizador ou bem-sucedido, o individualista ou romântico, o investigador ou observador, o leal, cético ou desconfiado, o entusiasta e depois o desafiador, o contestador e lá em cima o 9, o pacificador. Então, vamos aqui observar a tríade do instinto. Temos o 8, 9 e o 1, sendo o desafiador que temos aqui muita inclinação para a luxúria e também para o controle, para trabalharmos no sentido do Eneagrama, obviamente, mas no sentido de problema-solução,
a inocência e a proteção, porque o 8 é um bom gestor, normalmente um bom patrão. E nós usamos muito o Eneagrama para trabalhar a nível profissional, team building e RH nas empresas. Pacifista ou mediador da inocência e o esquecimento de si próprio para a ação correta e presença. Porquê? Porque o mediador muitas vezes não se define, coloca-se no papel do meio, nunca tomando uma das partes. E muitas vezes, quando isso não acontece, sente-se inútil. Já o perfeccionista tem esta história da ira reprimida e ressentimento para trabalharmos com o perfil do Eneagrama e a sua compreensão para a serenidade e a aceitação. Já a parte emocional no Eneagrama é definida pelo prestativo ou ajudante, que tem em si nesta dinâmica muito orgulho e também dependência para se trabalhar com a dinâmica do curso, a humildade e o amor incondicional, ou seja, prestar sem estar à espera de reconhecimento. Já o realizador ou bem-sucedido é muito vaidoso e às vezes engana-se, ou seja, é aquela pessoa que a gente chama na parte negativa o convencido. No entanto, é um perfil muito dinâmico a nível do sucesso nos empresários. E para isso vamos trabalhar a autenticidade e a verdade. Quanto ao individualista ou romântico, como está sempre a projetar a sua imagem para ser validada, muitas vezes vê nos outros aquilo que ele não consegue nele próprio. E então aí desenvolve-se certas emoções de inveja e melancolia. E o que é preciso trabalhar aqui? Equanimidade, ou melhor dizendo, equanimidade e profundidade. Ou seja, não projetar a persona. Quanto à tríade mental, os perfis 5, 6 e 7, vamos ver que o investigador é muito fechado sobre si próprio e às vezes é um bocadinho poupadinho, não é? Ou seja, é um bocado avarento e fica muito no isolamento. Muito comum nos cientistas. E o que é preciso fazer na sua transformação emocional? Omnisciência e esse desapego, não é preciso estar ali sempre fechado sobre si mesmo. O 6 é muito visto como a lealdade, não é? E esses compromissos obrigacionistas e ao mesmo tempo tem ali muito medo e dúvida porque é desconfiado em excesso, trabalhar-se aqui a coragem, fé no fluxo da vida. Já o entusiasta, o perfil 7, é muito de viver prazeres, não é? Por isso que o seu excesso é a gula de experiências e depois, como não quer enfrentar os medos, bate em retirada, ou seja, faz a fuga para a frente. Por isso é que se chama escapismo. O que é preciso trabalhar neste perfil? Sobriedade e também presença. Nos módulos 6, 7, 8 e 9 vamos trabalhar essas dinâmicas todas e a integração. Por isso, temos as asas e os instintos subjacentes. As asas são os chamados tipos vizinhos, que matizam a energia base de cada enetipo, criando variações únicas dentro do mesmo tipo. Poderá haver um 9 com asa 8 ou um 9 com asa 1. Fácil-me entender, não é? Segundo aquela geometria inicial. Então, os três instintos é autopreservação, sobrevivência e conforto, a parte sexual, transmissão, intensidade e fusão e depois também a parte social, a necessidade ou a integração na pertença e também na hierarquia, muito de acordo com os princípios das constelações familiares. No módulo 7, dinâmica do movimento, como nós não somos um número fixo, o Eneagrama é um sistema dinâmico de movimento, ou seja, está sempre a alterar-se. O crescimento é trabalhado com linhas de integração, adotar qualidades saudáveis do tipo de destino em momentos de lucidez e consciência. E depois o stress. Isto são as setas, aquilo que nós chamamos as setas, as linhas de desintegração. Identificar os alertas automáticos quando caímos no padrão reativo do tipo, não é? Ou seja, daquele que não faz match
e que nós gostaríamos de o tornar a nossa semelhança e imagem. Isso não vai dar resultado. Faz parte desta dinâmica. Falando ainda e continuando no módulo 8, mecanismo de defesa e os níveis. Os alertas do ego. Cada tipo defende-se da dor através de mecanismos automáticos. A racionalização, o isolamento, a projeção e a repressão. Já os níveis de consciência são saudáveis, médios, que funcionam já em piloto automático, são chamados gatilhos também, e agora a parte não saudável, fixação e reatividade, ou seja, já estão sempre prontos a disparar de acordo com o que vem de fora. Distinguir esses três estados dentro do mesmo nativo é essencial para o autoconhecimento. E depois terminamos no módulo 9 com o caminho da integração. Não interessa só saber, é preciso fazer e encontrar, digamos, essa integração. A observação diária, criar o hábito do testemunho interno, ou seja, um mestre interno, saber o que fazer para resolver, observar os padrões automáticos e também evitar julgamentos. Ferramentas de cura, meditação, respiração e práticas específicas para libertar as fixações de cada centro. E depois, ao fim e ao cabo, o encontro com a nossa própria essência, viver a partir da virtude de cada enatipo, ou cada tipo do enagrama, o estado natural, a essência, para além do ego. Fiquem bem, entrem em contacto connosco.